Porque nessa carta, é bastante curioso, Marx esboça as ideias centrais do livro que ele vai escrever contra Proudhon. Nos 3 primeiros meses de 47, Marx escreve uma réplica a Proudhon. Lembrem-se que o livro de Proudhon se intitulava Filosofia da Miséria ou o Sistema das Contradições Econômicas. Marx, como polemista, é impiedoso. Escreve um texto intitulado Miséria da Filosofia. E faz questão de escrever em francês, que era uma maneira também de humilhar o pobre do Proudhon, que não sabia nada de alemão. Marx abre o seu texto dizendo, como alemão e como economista, e desmonta a obra de Proudhon. Esse texto deve ser lido até hoje por 2 razões. Ambas, eu diria, independentemente da importância de Proudhon. Na verdade, Marx é extremamente unilateral no seu juízo de Proudhon. Eu queria, antes de passar as 2 razões importantes que justificam esse texto, eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa. Tudo que Marx diz de Proudhon na Miséria da Filosofia é verdade. Mas Proudhon não é só aquilo. Isso se explica na polêmica, não é? Quando você está na polêmica, você ataca os pontos fracos do seu oponente. E tome de ponto fraco em Proudhon. Entretanto, quem lê a Miséria da Filosofia, se lembre desse velho professor aqui e não repita o meu erro. É sempre bom a gente passar um pouquinho da experiência da gente, né? Eu li a Miséria da Filosofia quando vocês não eram nascidos. E o retrato que me ficou de Proudhon foi o seguinte, esse cara é um debilóide, é um débil mental. Eu não quero ler esse cara nunca na minha vida. É um idiota. 20 anos depois, eu fui obrigado a ler Proudhon, por um acidente biográfico. Eu li praticamente tudo que Proudhon escreveu. Quero dizer para vocês que eu morri de vergonha com o meu juízo anterior, né? Proudhon é muito maior do que aquele Proudhon que aparece na Miséria da Filosofia. Não é que Marx tenha sido injusto. Marx fez o papel do polemista. Toda a crítica que Marx dirige a Proudhon é fundada e pertinente. Mas, por favor, Proudhon não é só aquilo, não. Hein? Sejamos justos historicamente com o pobre do Proudhon. A Marx esse problema não se punha, porque se tratava de uma polêmica para demolir aquilo que ele julgava, e penso que corretamente, um grave equívoco teórico que comprometeria a ação política do proletariado revolucionário. Feita essa observação, para que não cometamos injustiças históricas com Proudhon, aí eu devo lhes dizer o seguinte, Proudhon leu a Miséria da Filosofia e fez anotações no seu exemplar. As anotações de Proudhon são horrorosas. Proudhon começa dizendo assim, Marx está errado, não é isso que eu digo, Marx torceu o que eu disse, e à medida que ele vai avançando na leitura, ele vai se revelando uma personalidade extrema. Olha que coisa engraçada. Acabei de chamar a atenção da necessidade de fazermos justiça a Proudhon. Hein? Você se lembra quando eu lhes dizia, não tornemos o maior dos iconoclastas mais um ícone, quando eu me referia a Marx e aquela noite mal dormida com Hélène Delmout? A mesma coisa vale para Proudhon. Não mistifiquemos os grandes homens. Proudhon, na sua irritação contra Marx, chega um momento dos seus apontamentos manuscritos, onde ele diz, este é um judeu, esta raça deve ser exterminada. Imagine Proudhon, um humanista, escrevendo isso na intimidade. Né? Ou seja, como diria Machado de Assis, toda cortina de seda tem uma bainha
de algodão ordinário, não é? Mas eu diria, esta obra é de leitura obrigatória. Ela se compõe de 2 capítulos, só 2 capítulos. Há um primeiro capítulo, onde Marx faz uma síntese das suas leituras em economia política, sobretudo a discussão acerca do valor. Vocês se lembram lá do problema dos economistas clássicos? Aquele diferencial, aquele linhazinha, a produção de valor, lembram-se daquilo? Marx expõe, num primeiro capítulo, uma síntese do pensamento da economia política clássica acerca do valor, com o objetivo de mostrar que Proudhon não entendeu absolutamente nada da discussão clássica da economia política. Esse primeiro capítulo é importante, sobretudo, para o historiador da economia. Por quê? Porque está aí, notem, o registro do conhecimento de Marx até 46. Que ele conhecia de economia política, está no primeiro capítulo. É um capítulo teórico, extremamente maçante, porque Marx está se credibilizando para enfrentar Proudhon, mas que mostra a rodagem que Marx já tem na economia clássica. Mas o que é importante é o segundo capítulo. Insisto, o livro só tem 2 capítulos. É um livro fininho, de 100 e poucas páginas. O segundo capítulo é precedido de uma discussão metodológica. Na verdade, o primeiro parágrafo, o livro é disposto em parágrafos. O primeiro parágrafo do segundo capítulo, Marx faz observações metodológicas. Vocês se recordam que eu disse que Marx teve muito pouco nisso, lembra? Lá na ideologia alemã tem um desdobramento disso, agora na Miséria da Filosofia, lá em 1857, e no prefácio e pós-fácio ao Capital. Aí, Marx, isso é da maior importância, na primeira obra significativa, ele já tinha escrito alguma coisa, publicou alguma coisa entre a Sagrada Família e a Miséria da Filosofia. Panfletos, conferências, artigos. Mas a primeira obra significativa do Marx, que já opera a partir da crítica da economia política, na discussão metodológica, Marx levanta a categoria da totalidade como categoria teórica e ontológica fundamental. É aqui que aparece pela primeira vez, de forma explícita, a preocupação com a totalidade, a que voltaremos amanhã. Amanhã é sexta-feira. Eu estou fazendo essa anotação porque nesse segundo capítulo, onde Marx se estende 10 ou 12 páginas acerca do método adequado para se estudar a sociedade. E o ponto principal é que aqui, ó, ele tematiza pela primeira vez a categoria de totalidade. Então, primeira razão da importância deste livro, para além da querela e do esbofeteado pobre do Proudhon, é que aí, do ponto de vista da crítica da economia política, e nós já vimos o que era a economia política lá atrás e o que significa a sua crítica, Marx formula a exigência da totalidade como categoria organizadora da reflexão, como categoria teórica, mas ao mesmo tempo pondo-a, enquanto categoria teórica, como expressão de um modo de ser da realidade. A
categoria da totalidade é fundamental para a crítica da economia política e, portanto, fundamental para a teoria social, porque ela é uma categoria constitutiva da realidade. Não se trata de uma categoria intelectiva. Ela é uma categoria ontológica. Ela existe como tal. Ela é uma expressão da existência social. Essa discussão metodológica que precede o segundo capítulo também é importante porque, mais uma vez, Marx fará referência a Hegel. E o Marx que faz referência a Hegel aí não é o Marx de 43, sob influência de Feuerbach. Agora é um Marx que, mesmo assinalando a enorme diferença entre a sua forma de analisar e a forma de conceber de Hegel, reconhece em Hegel a referência fundante da sua formação. Entretanto, há um segundo motivo para a gente trabalhar com esse texto. É na miséria da filosofia, no capítulo 2 de Polêmica com Proudhon, que Marx explicita, que Marx expressa a sua primeira análise do modo de produção capitalista. É aqui, ó, neste livro, que de posse de um conhecimento já razoável da economia política clássica e de um acúmulo, de uma densificação dos seus conhecimentos históricos e políticos, é aí, pela primeira vez, que Marx oferece um quadro sinótico, um painel resumido da constituição do modo de produção capitalista. Então aqui comparecem afinadas as categorias de forças produtivas, relações de produção. Aparece uma aproximação à inovação tecnológica no âmbito do modo de produção capitalista. Aparece a primeira sinalização das crises sobre o capitalismo, e quero chamar a atenção de vocês para a importância dessa caracterização. Marx está escrevendo na segunda metade dos anos 40. A primeira crise tinha ocorrido cerca de 15 anos antes. Enquanto fenômeno empiricamente verificável, a crise era uma novidade. Atentem para isso. O fulano não está trabalhando com uma problemática cuja referencialidade empírica fosse abundante. Não, pelo contrário. Havia indícios do caráter necessariamente cíclico da produção capitalista. Havia indícios. Cíclico, atenção, no sentido de cíclico, desembocando a crise. Tá? Não cíclico no sentido do ciclo produtivo. Pois bem, Marx já levanta todas essas questões. Há uma discussão da relação do modo de produção capitalista com a inovação técnica. Há a discussão da tensionalidade e da contradição entre a dinâmica das forças produtivas e a dinâmica das relações de propriedade. Mas, sobretudo, há nesse texto, pela primeira vez explicitado, o produto político da dinâmica do modo de produção capitalista. Aquele conceito de classe que aparece no pensamento marxiano lá na segunda crítica a Hegel, agora é trabalhado, é concretizado na análise do movimento dos trabalhadores na Europa. É aqui, ó, na miséria da filosofia, que vai aparecer a célebre distinção
que evidentemente é impensável sem a figura lá atrás de Hegel, mas a célebre distinção fundamental para a prática política daqueles que se remetem a Marx, entre a classe em si e a classe para si. É aí, na miséria da filosofia, que essa caracterização aparece. Notem, Marx está tratando do modo de produção capitalista, mas ele está pensando na sua totalidade. Não se trata, portanto, e tão somente, de encontrar formas de análise capazes de reproduzir idealmente o movimento da produção material. Marx está discutindo aí a produção capitalista e já aponta para o fato de que ela é sempre reprodução das relações sociais capitalistas. Aqui, ó, o proletariado deixa de ser uma referência simbólica e passa a ser estudado nas suas determinações histórico-concretas. Marx está ligadão, ó, com a evolução do movimento cartista na Inglaterra. Está observando todas as lutas europeias para a limitação legal da jornada de trabalho. Mas está também com o olho posto na organização burguesa. Ele está observando o conflito político que se estabelece na Inglaterra entre os interesses industriais e os interesses da nobreza fundiária. Marx faz uma primorosa análise das condições que levam à aprovação da lei sobre os cereais. Vocês conhecem essa briga? Então vamos resumir depressinha, porque é lateral, é só para vocês entenderem a importância da análise de Marx. A coisa é a seguinte: os grãos norte-americanos estavam forçando a queda da produção inglesa. O trigo americano estava chegando na Inglaterra a um preço muito mais baixo que aquele que expressava os interesses, os gastos e a produtividade do produtor inglês. O que a oligarquia faz? Introduz uma série de barreiras alfandegárias. Taxa o trigo americano. Claro, não é? Nosso interesse é fechar o mercado. Bom, com isso, o custo de reprodução da força de trabalho ia lá para cima. Qual era o interesse dos industriais? Qual era o interesse dos burgueses de Manchester? Abolir essa legislação para o trigo americano entrar mais barato, alimento básico ainda era o pão, e com isso forçar os salários para baixo, é óbvio. Notem que interessante, é uma luta interna à fração dominante. Marx analisa esse conflito e mostra como os trabalhadores ingleses tomaram partido em face disso. E por que tomaram partido? Notem, a análise que Marx está oferecendo do modo de produção capitalista, ela é nutrida, isso vai ser uma constante na elaboração de Marx, ela é nutrida pela informação teórica, a crítica à economia política, mas atenção, Marx tem um olho lá na economia política, e o outro está no movimento social real, está no movimento das classes sociais. Ele está ligadão com o que está se passando no seu tempo. De Marx é possível dizer aquilo que Drummond disse de si mesmo, né? A minha matéria é o tempo presente. Marx está lá. Matéria dele é o tempo presente. Está de olho ali, ó. Olha a coalizão. Olha o que o cartismo está dando. Olha o surgimento não das trade unions, mas das grandes articulações operárias. Marx não fez pesquisa no seu box da universidade. Marx não foi a campo. Fosse daquele objetozinho. Não, era o movimento das classes sociais. Era isso que nutria. Era isso que dava músculo, carne, sangue ao esqueleto teórico.
A análise do modo de produção capitalista aqui é a primeira análise de Marx que vincula uma estrutura teórica dada com o seu movimento histórico. Ontem eu conversava com uma socióloga, só um minutinho, e falávamos um pouquinho de como é que a sociologia sempre trabalhou, não diremos numa dualidade, mas sempre meio exprimida entre uma sociologia sistemática e uma sociologia histórica, não é? Entre o eixo da diacronia e o eixo da sincronia. Em Marx não existe isso. Uma estática e uma dinâmica sociais são próprias de Comte e dos seus herdeiros. Aqui, ó, uma estrutura teórica não é um modelo, não é um paradigma para se pensar a realidade. É a reconstrução ideal da estrutura real desse objeto, mas que é um objeto em processo. Marx aprendeu a lição de Hegel. Ser é processo. Ser é processualidade. E não caiamos nas banalidades de que tudo está em transformação. Não é isso, não. É uma processualidade movida. É uma processualidade dinamizada pelo sistema de contradições inerentes a este mesmo processo. Isso aí é o que a gente chama, eu não chamo, mas quase todo mundo chama de dialética. É só para vocês não irem embora dizendo, o Zé Paulo falou uma semana sobre Marx e não falou em dialética. Estou falando nisso o tempo todo. Eu só não estou metendo carimbo. Eu queria que alguém fizesse essa pergunta, mas já antes. Eu não queria do sofista lá que me embananou, que eu vou ter que estudar. A tua pergunta, eu vou tentar responder ela, mas eu vou puxar para algo que eu acho que é muito importante. Como é que esse cara trabalhava? Trabalhava intelectualmente, hein? Só nesse sentido que eu estou usando trabalho. Como é que era isso? Vocês já observaram que dificilmente a gente sabe como é que um pesquisador pesquisa? Eu sei que com certeza aqui há professores de metodologia científica. Não tem nos currículos? Eu não sei o que é isso, né? Metodologia científica é igualzinha a diferença entre erotismo e pornografia. Vocês sabem qual que é? Não sabem, não? É o seguinte, erotismo é aquilo que eu faço na cama, pornografia é o que os outros fazem. Hã? Metodologia científica é a minha. Hã? A da gente é científica, a dos outros é ideológica, não é suficientemente articulada, aquelas coisas todas. Mas nessas disciplinas de metodologia, pelo menos vocês me desculpem, se a experiência de vocês não é assim, que ótimo. O que eu aprendi e o que vejo ensinando, eu não ensino isso, é que o pesquisador tem uma relação determinada com o seu objeto. É fundamental circunscrever o objeto, recortar o objeto. Né? Depois que você recorta o objeto, você formula hipóteses. Pesquisa para verificar essas hipóteses. Em seguida, generaliza. Não é assim? Pesquisa é uma coisa simples para burro, então, né? Você lê um manual de pesquisa, pega um livro que ensina a pesquisar e está pronto o pesquisador. Eu quero dizer para vocês que eu não conheço nenhuma pesquisa, nenhuma, que seguiu esse modelito. Nenhuma. A gente formula uma hipótese que não sabe exatamente o que é, atrapalha 6 meses e olha, não é esse troço aí não. Tem que refazer isso. Né? O que está faltando? Como é que eu articulo?
Às vezes o cara tem sacadas geniais, está lá no meio da tese, no meio da construção da tese, já está, fez todos e saca numa conversa de bar. Mas quantas vezes isso não acontece? Conversa de bar, no campo de futebol, no meio da cama. Essas coisas, isso é um processo extremamente complicado. Ninguém controla essas variáveis. O que está ali no livrinho é um controle formal, justificador. Mas quando o cara apresenta a tese, vocês já leram? Claro que leram, até já fizeram. Naquela introdução lá da tese de doutorado. Agradeço ao meu orientador, agradeço ao CNPq, agradeço ao meu departamento, né, que me liberou, ao meu companheiro, à minha família, a quem eu sacrifiquei tanto. Depois desse troço, mas não é assim? Acho que eu conheço, é cura, aquelas coisas todas. Aí vem o seguinte, a minha hipótese central foi a seguinte, era lista a hipótese. Meus procedimentos foram tais e tais. E o resultado expositivo é o seguinte, no primeiro capítulo eu trago até aquelas famosas conclusões finais, como se houvesse conclusões preliminares, não é? Bom, não é assim que... E é assim que se pesquisa? Marx nos deixou, e agora eu vou ao ponto, nos deixou uma documentação riquíssima, que não é a que está nos livros publicados como tais. Se eu pego o Capital, 1, 2, 3, e mesmo a parte 4, o que eu tenho? Eu tenho a pesquisa exposta, não é? Mas eu não tenho o movimento da pesquisa. Se eu vou lá nos Grundrisse, nos manuscritos 57 e 58, eu percebo como é que o cara funcionava. Como é que ele funcionava? Se apropriando, a pouco e pouco, da matéria que é o seu objeto. O pensamento vai e volta, é recorrente, há repetições, há abandonos, há inconsequências. O legado de Marx é maravilhoso para quem está preocupado com a pesquisa, se a gente estudar, sobretudo os manuscritos. Aí você tem o registro, o diagrama do seu movimento intelectual. E, sobretudo, eu brinco muito, ainda bem que Marx não viveu num momento em que o telefone está disseminado. Sabem por quê? Marx fica de 50 até o final da sua vida, poucas vezes viajando, mas viajando, especialmente nos anos 70, em Londres. Engels está em Manchester, trabalhando. Ainda que se visitem, estão com alguma distância. Mas se eles tivessem telefone, eles iam papear toda noite. Mas provavelmente não, a minha hipótese é falsa. Eu vou refazer a minha hipótese. Porque seguramente haveria alguém gravando, não é? Devia ter um grampo qualquer e a gente teria o registro. O que eu quero dizer é que, se eles tivessem telefone, eles bateriam um papo toda noite e a gente não saberia nunca a quantas eles andavam. Eles se escreviam várias vezes por semana. Já naquela época o correio inglês funcionava. Na correspondência de ambos, que é uma fartíssima correspondência, nós podemos notar, a correspondência não era fofoca, hein? Tinha também fofoca. A correspondência eram os seus problemas teóricos. Marx fazendo indagações a Engels, Engels sugerindo textos, sugerindo indicações, sugerindo pistas de investigação. Notem, esses materiais nos dão o movimento intelectual de Marx. Que movimento era esse? Marx trabalhava, eu tentei sinalizar isso agora há pouco, mas quero explicitar melhor. Marx trabalhava com visão binocular, igual passarinho. Ele tinha um olho nos textos. Ele tinha um olho na documentação. Por documentação, entenda-se, livros, panfletos, documentos oficiais, relatórios. Onde é que Marx estava vivendo? Estava vivendo em Londres. Não por acaso, na City. Ali, ó, não estava só a oficina do mundo. Ali estava a transação bancária do mundo. Ali já tinha bolsa de valores. Querem informações precisas sobre os empréstimos do Império Brasileiro
Os Rothschild não vão achar no Rio de Janeiro, mas estão lá em Londres. O cara estava num observatório. Vou sugerir a vocês duas coisas quando forem a Londres. Primeiro, dá uma chegada no Museu Britânico. Pois é, mas de qualquer maneira, a hemeroteca está lá. Vocês sabem o que é uma hemeroteca, não é? Coleção de jornais. É uma biblioteca de jornais. Vocês vão encontrar praticamente todos os jornais provinciais brasileiros lá. Não se esqueçam que o Hipólito da Costa, aquele lá de 1808, tinha sua base lá. Marx dispunha da melhor hemeroteca do mundo, claro. E essa observação, tua pergunta tem sentido por isso. Esse negócio ia de paquete. Ia de vapor. Então é evidente que a notícia chegava com retardo. Atenção. De qualquer maneira, ele estava no centro que coligia a informação. Ele tinha um olho nessa documentação. Aí eu queria falar a segunda coisa para vocês irem a Londres. Além de irem no British, dei uma chegada no cemitério de Highgate. O cemitério de Highgate é um cemitério pobre, um cemitério judaico, judeu, e lá está o Marx e a família dele tem um monumento enorme. Assim como o católico tem que beijar, tem que ir lá na Basílica de São Pedro, o comunista tem que ir lá depositar rosas. Eu fiz isso N vezes, e aí aconteceu uma coisa ótima, gente. É uma leia, é o único túmulo grande que existe. E, naturalmente, o neguinho vai lá e tira fotografia. Né? Eu tirei várias. Mas você... Não paga, não. Tá bom, então já é, olha, já é resultado da era Thatcher, com toda certeza. Eu não lembro disso, não. Bom, mas isso é o de menos. O que importa é o seguinte, está todo mundo lá querendo tirar retrato. É uma leia. E aqui do lado, em frente, tem um pequeno túmulozinho, de tijolinho, mal cuidado, que só serve para uma coisa. Para a gente botar o bumbum lá para tirar o retrato. Me deu vontade, depois de ir lá várias vezes, ter tirado vários retratos, a Romaria se faz anualmente, me deu vontade de ver de quem era o túmulo. A história de uma ironia. A história... Clio, que é a deusa da história. Clio é uma matrona ardilosa. Todo mundo vai lá, tira o retrato e põe o bumbum. Sabem de quem é o túmulo? Herbert Spencer. Dá um certo prazer. Não o retrato, mas pôr o bumbum lá, não é? Retornemos. Marx está ali, no centro da informação da época. Ele tem um olho nessa documentação. Está com um olho nessa documentação. Mas atenção, essa não é a única fonte de informação. O débil movimento operário tinha fortes laços de solidariedade e de fraternidade. Então, a notícia, o informe, o evento era relatado por cadeias informais de veiculação. Marx estava ligado nisso, estava ligado ao movimento operário. Tradição que se perdeu. Não é? Essa tradição hoje é muito débil. Hoje nós lemos um jornal progressista, suponho que aqui em Pernambuco também, a intelectualidade de esquerda de São Paulo, eu toda assinante desse jornal, a Folha de São Paulo. É evidente que quem lê a Folha está mal informado, não é? É óbvio. É óbvio. A Folha existe para desinformar. Então Marx está ligado com esse tipo de informação. Mas o outro olho, a visão binocular, ele está acompanhando todos os processos políticos visíveis. É claro que isso não apenas levou a esse acompanhamento, mas o levou a equívocos. Eu vou apenas sinalizar um. Marx estava de olho na América.
Marx não fala em Estados Unidos, fala em América. Hã? E Marx tem uma profunda admiração pela América. Surpreendente hoje para algumas pessoas, não é? Quando Lincoln é reeleito presidente, Marx, em nome da Associação Internacional, lhe passa um telegrama que vocês deviam ler. Eufórico. A vitória Yankee, para Marx, foi fundamental. Destruía o latifúndio e a escravatura. Quando os gringos tomam a Califórnia, depois antes tomam o Texas e o Novo México, Engels escreve para Marx preocupado, dizendo, olha, caráter expansionista, sabe o que Marx diz? Que maravilha! Lembre-se da historinha de Lafargue, contada aqui anteontem. Que maravilha! Os operosos Yankees vão promover o desenvolvimento que esses mexicanos indolentes não promoveram. É esse Marx, né? Ele está de olho na América Latina. Pedem a ele uma biografia, um verbete de uma enciclopédia de Bolívar. Vocês não leram esse texto de Marx chamado Simão Bolívar? Então, por favor, não leiam. O texto é um desastre de desinformação. Ele desqualifica o Bolívar. Marx não entendeu nada de Bolívar, nada. O que nos faz estar aqui é que Marx acertou no atacado. Onde é que foi o atacado? Sabe onde é que foi o atacado? As tendências estruturais da sociedade burguesa. Eu vou lhes propor uma brincadeira para amanhã. Vocês vão chegar em casa hoje, ou à tarde, ou aqui, vão abrir o manifesto do Partido Comunista e vão ler aquele primeiro capítulo lá, sobre a constituição do mundo burguês. Aquele onde Marx está dizendo, olha, a burguesia em pouco tempo realizou mais maravilhas do que o passado da humanidade. Ele ali descreve a sociedade burguesa, ele e Engels, não é? Dizem lá, olha, a burguesia cortou, tirou o véu idílico que cobria todas as relações de dependência e colocou entre os indivíduos o frio peso do metal dinheiro. Fez do padre, do professor, do médico, do advogado, um vendedor. Lembram-se disso? Leiam essa parte. Depois que vocês lerem, fechem os olhos e se indaguem se aquilo era o mundo em 1848. Claro que não. Aquilo é uma visão inteiramente futurista. Um sujeito que em 1848 abrisse aquele troço, ia dizer, esses dois caras são delirantes. Aquela descrição é a descrição do nosso mundo hoje. Quase 160 anos depois, eles acertaram. É a descrição do nosso mundo. Sabe o que faz Marx? E agora eu respondo para você. Não do ponto de vista técnico, do ponto de vista essencial. Marx foi capaz de apreender as tendências estruturais da ordem burguesa. A descrição de 48 é Júlio Verne. Como é que os caras acertaram? Acertaram, não é graças a nenhum milagre. Não tem nenhum dote, não tem nenhuma intervenção do Espírito Santo. Marx acertou porque encontrou a perspectiva teórico-metodológica capaz de lhe permitir a apreensão do movimento desse objeto. O que ele captou foi esse movimento. Foi isso que ele reproduziu. Me faça entender? Eu já vou dar um salto, gente, só para provocar vocês. É evidente que isso me entusiasma, não é? Não é porque eu sou adepto do texto, não. Porque eu acho genial isso. Isso é coisa nossa. Isso é processo dos homens. Nós é que estamos ali. O indivíduo Marx foi importantíssimo. Isso é uma conquista nossa. Marx está escrevendo em 1860, 1870. O que ele diz no Capital? Na obra Capital?
o modo de produção capitalista necessariamente, produz exponencialmente mais riquezas. 2, e concomitantemente produz e reproduz pauperização. Legal, né? Agora, os pesquisadores encontrarem a nova pobreza, não é? Não tem uma nova pobreza? Eu acho que não tem nova pobreza de coisa nenhuma. Sabe? Não tem nova pobreza nenhuma. É a velhíssima lei geral da acumulação. Nova questão social? Tem gente que se diverte com isso e até ganha a vida assim. Marx está escrevendo lá, é próprio do movimento do capital concentrar-se e centralizar-se. Não tinha monopólio no sentido moderno. Isso é um processo de concentração fático, empírico, pós-1880. Dê uma olhada aí nas fusões dos últimos 10 anos. O que faz a gente estar estudando Marx aqui, sem nenhuma visão museológica de sua obra, é que ele apreendeu o movimento do objeto, apreendeu nas suas tendências estruturais. Como é que isso foi possível? Foi possível, primeiro, porque havia um suporte social para isso. Ele está trabalhando no pós-48. Já falamos do sujeito social que Marx vocaliza. E segundo, porque ele estava municiado, apetrechado, teórico-metodologicamente. É claro que aí entra uma questão de talento pessoal, é óbvio. Mas essa é aquela questão meio intangível que a gente não tem como discutir. Ele estava com um olho na documentação, um olho no processo político. Nem sempre acertou. Nem sempre acertou. Às vezes trabalhou com informações que não eram inteiramente fidedignas. Ajuda isso? Vamos lá. Eu estava lhes dizendo da importância da miséria da filosofia. Por quê? Porque oferece a primeira análise de Marx num painel do modo de produção capitalista. Além daquelas observações de natureza metodológica, me importa ressaltar que é aí, pela primeira vez, que Marx oferece uma análise global do modo de produção capitalista. Mas não a oferece apenas com uma referência estrutural. Antes, ele satura essa referência estrutural com um movimento histórico que se desdobrava, que se desenvolvia ante seus olhos. E, sobretudo, porque ele recupera na tensionalidade política da época, porque ele recupera no marco dos conflitos políticos, das lutas de classes da época aí, da primeira metade dos anos 40, Marx recupera essa dimensão política no âmbito da sua abordagem estrutural. Aqui, ó, o que eu tenho não é apenas uma análise do modo de produção capitalista. Eu tenho mais. Eu tenho a análise, esse primeiro esboção, e vocês vão ver porque que eu estou dizendo primeiro esboção logo em seguida, o primeiro esboço dessa visão de conjunto da dinâmica capitalista, mas com a incorporação integrada, orgânica, do movimento das classes sociais no âmbito político e teórico. No âmbito político e teórico. É na miséria da filosofia que Marx vai apontar o caráter ahistórico das categorias da economia política clássica e mais. É aí que ele vai caracterizar os economistas como ideólogos da burguesia, no caso da burguesia revolucionária. Aqui eu tenho, pela primeira vez, um Marx que, partindo da crítica da economia política, olha lá o primeiro capítulo, discutindo valor, é capaz de reproduzir
idealmente, categorialmente, o movimento de constituição da ordem burguesa. E é aqui que ele vai fundar, nas contradições do modo de produção capitalista, a alternativa da revolução. O que antes era uma petição, vamos voltar lá a 44, segundo a crítica a Hegel, o proletariado é o herdeiro da filosofia. O proletariado realizará, o que significa suprimi-la, realizará a filosofia através da revolução. Aqui, ó, eu tenho a análise daquelas condições que são imanentes ao modo de produção capitalista, que podem fundar a possibilidade da revolução. Até aqui, a importância da obra. Até aqui, a primeira expressão da teoria social fundada na crítica da economia política. Mas atenção, Marx tem 3 anos de estudo da economia política. Há aqui ainda toda uma série de concepções econômicas que o evolver, que o evoluir do pensamento de Marx indicarão serem equivocadas. Eu vou sinalizar apenas 2 para vocês terem uma ideia de como, mesmo avançando na reflexão, Marx ainda está longe de dominar a crítica da economia política. Para vocês terem uma ideia, aqui, ó, Marx não opera com a categoria força de trabalho. Marx pensa a força de trabalho como simplesmente trabalho. Isso não é uma sutileza. Essa confusão categorial de Marx tem implicações teóricas sérias. Marx ainda não pode conceber claramente o que seja a mais-valia. Ele está trabalhando com a noção de que o capitalista compra do proletariado o seu trabalho. Não, o capitalista não compra o seu trabalho. Ele compra a força de trabalho. Mas o que é mais complicado é que deriva daí uma teoria sobre os salários. Talvez isso não interesse a vocês, porque é uma discussão muito estritamente econômica, mas vale a pena assinalar. Uma teoria sobre os salários, que é uma teoria muito complicada. Uma teoria que, no limite, vai conduzir à noção de que o desenvolvimento capitalista implica sempre uma pauperização absoluta dos trabalhadores. Noção que vai estar presente ainda no manifesto do Partido Comunista. Marx vai levar mais de 10 anos para superar essas dificuldades. É só para sinalizar que já de posse do instrumental básico para construir a sua teoria social, Marx ainda tem muito que aprender. Muito que aprender. É filho direto da polêmica com o manifesto do Partido Comunista. Cabem aqui algumas observações. Na hora que eu saí para tomar café, eu vi que alguém está com a edição do manifesto, a edição do Sesc Centenário, dos 150 anos do manifesto, para a qual eu fiz uma longa apresentação e foi publicada pela Cortez. Eu vou retomar aqui algumas das ideias que estão lá, porque me parece que ajuda a entender a significação do manifesto. Queria chamar a atenção de vocês para uma coisa: esse é um documento político. O manifesto é um documento político. Não é um documento inovador na forma. A tradição política do século XIX já registrava essa expressão programática. Lembro para vocês que é de 1797 o Manifesto dos Iguais, de Graco Babeuf e Sylvain Maréchal. Ali se inaugura essa prática
que já tinha, digamos, alguns precedentes no processo da Revolução Francesa. A primeira metade do século XIX é generosa em inúmeros manifestos. Do ponto de vista dessa forma de expressão, o manifesto não é um documento inovador. O que é absolutamente inovador no manifesto é que, pela primeira vez na história, uma programática política é precedida de uma fundamentação teórica. O que é importante, o que é absolutamente peculiarizador do Manifesto do Partido Comunista, é que, pela primeira vez, uma programática política. O que é o manifesto? O manifesto é a apresentação à sociedade europeia, à opinião pública europeia, aos políticos europeus, mas, sobretudo, aos trabalhadores europeus. É a apresentação de um programa de um partido que está surgindo, é só isso. Entretanto, pela primeira vez, este programa é precedido de uma fundamentação teórica. Esses dois pontos vão merecer a nossa reflexão em seguida. Por que Marx e Engels produzem um documento que não é apenas um documento programático? Por que eles não apresentam? Olha, acaba de ser refundado em Londres a Liga dos Comunistas e a nossa proposta é 1, 2, 3... Não sei se vocês se recordam que o programa que Marx apresentou é um programa de pouco mais de 10 pontos, 11 pontos. É uma pagininha só. Por que eles escreveram 22 outras páginas? Quero lhes lembrar que a edição original do manifesto tem 23 páginas. Claro, né, as edições contemporâneas trazem prefácios, pós-fácios, notas, aparato crítico. É isso que as torna mais gordinhas. O documento original tem 23 páginas. Por que Marx e Engels não apresentaram simplesmente numa página programa, os 10, 11 pontos do programa? Por que eles se deram ao trabalho de, antes de apresentar esse programa, oferecer uma sinopse do movimento da ordem capitalista? Por uma razão central. Marx e Engels, mais notadamente Marx, não foi jamais seduzido por qualquer utopia. Que coisa absurda, não é? Falar isso. Vocês não acham que é importante reinventar a utopia? Vocês não acham que a esquerda está carente de utopias? Vocês têm todo o direito de achar. Tenho visto intelectuais da maior qualidade, da maior responsabilidade, repetirem essa cantilena, esse cantochão monótono. Quero lembrar para vocês que o caminho de Marx foi da utopia para a teoria. Não é por acaso que, quando se selecionam 3 capítulos de uma obra sua editada em alemão para uma edição francesa, Engels concorda com a formulação que ele é dado, que aliás está lá, do socialismo utópico ao socialismo científico. Vocês sabem que isso não é um livro de Engels, né? É, na verdade, uma edição de partes de uma outra obra sua. Marx e Engels detestavam o utopismo. Para Marx e Engels, o utopismo é próprio de uma classe operária, ou frágil ou derrotada. É utopista quem é incapaz de fundar no movimento real uma proposta factível. Para Marx, o comunismo não é uma utopia. Textualmente, o comunismo não é um estado ideal que deve ser alcançado. O comunismo é um movimento real que, ante os nossos olhos,
corrói as bases da sociedade contemporânea. O esforço de teorizar, o esforço de fazer uma análise das lutas de classe, uma análise do desenvolvimento da burguesia, uma panorâmica daquilo que parecia ser o estado do capitalismo naquele momento, esse esforço é para dizer, ó, o nosso programa não é a expressão de desejos. O nosso programa não é um projeto utópico para o qual nós estamos convocando vocês, não. O nosso programa é um projeto viável e factível. O nosso programa é o projeto de uma sociedade que não está brotando da nossa cabeça. É uma sociedade que pode ser faticamente constituída, porque já agora há tendências que mostram a sua possibilidade. Pela primeira vez, um programa político é apresentado com embasamento teórico. Isso não significa que para Marx e para Engels a política fosse uma extensão da teoria. Marx e Engels sempre tiveram muito claras as especificidades da teoria e da política. Teoria se faz com indagação. Teoria se faz com dúvida. Teoria se faz com pergunta. Quem não formula pergunta, quem não supõe a possibilidade do erro, não faz teoria, não investiga. O ponto de partida da teoria é a dúvida. O ponto de chegada da investigação teórica é a pretensão à verdade, mas a clareza de que as verdades alcançadas podem ser revisadas e podem ser refutadas. Política se faz com convicção. Eu já disse isso aqui, vou repetir. Você não lidera com dúvidas. Você não lidera, você não convoca, você não interpela com perplexidades. Marx e Engels sempre tiveram isso muito claro. E esse documento, propondo medidas de revolução social fundadas numa interpretação, fundadas numa análise teórica da realidade, tinha um duplo objetivo. De um lado, romper com qualquer utopismo, romper com qualquer noção de que nós vamos criar uma sociedade ideal aqui na nossa cabeça, certinha, arrumadinha, perfeita, sem problemas, e vamos convocar os homens para lutarem por esse modelo. Não. O comunismo é uma possibilidade posta pela dinâmica da ordem burguesa. Mas uma possibilidade não é uma realidade. Converter uma possibilidade em realidade demanda a vontade política organizada dos homens. O segundo elemento próprio desse documento é que, assinalando que fala-se em possibilidade, assinalando que essa possibilidade pode ser abortada, ela pode ser abortada. O resultado da luta de classes no momento de transição revolucionária, ou é a vitória textual da classe que traz em suas mãos o futuro, ou é a derrota das classes em presença, é a aniquilação das classes em presença, com tudo que significa de perda de acúmulo do patrimônio histórico-social. Mesmo chamando a atenção para o caráter de possibilidade, esse é um documento político. Então, chamando a atenção para essa possibilidade, há convocação, há interpelação e há afirmação. Vamos à luta porque venceremos. A paixão revolucionária não é incompatível, antes
é inteiramente compatível com uma análise teórica rigorosa. Esse documento é uma síntese, é um ponto de chegada do deslocamento da crítica filosófica para a teoria social. Mas ele também reflete o estado em que se encontrava a evolução de seus autores. Eu falei há pouco numa insuficiência teórica lá da miséria da filosofia. Essa insuficiência aparece claramente aqui no Manifesto do Partido Comunista. Uma leitura atenta do Manifesto do Partido Comunista mostra que a tendência de fundo que os seus autores levantam é a tendência de uma pauperização absoluta dos trabalhadores. Essa concepção teórica é falsa. O evolver das pesquisas de Marx o comprovou e Marx não teve dúvida em refazer essa concepção. Mas há mais problemas no manifesto. Há uma oscilação na caracterização da classe dominante. Ora, Marx e Engels falam em opressores, ora falam em exploradores. Essa vacilação não é casual. Ela expressa algumas das debilidades teóricas da análise que Marx faz da ordem burguesa, que já é sintomatizada lá em 47, ele não concebe que a transação entre capitalista e proletário incide sobre a força de trabalho e não sobre o trabalho. Entretanto, essas debilidades não tiraram nem a força histórica desse documento. Esse documento foi o documento inspirador de todo o processo revolucionário significativo da segunda metade do século XIX e de praticamente todo o século XX. Não é pouca coisa, hein? Não é pouca coisa. Em segundo lugar, e é isso que nos interessa, esse documento nos dá uma plena radiografia de onde Marx chegou, Marx e Engels, mas aqui o meu interesse é com Marx, de onde Marx chegou em 48. Ele já tem, no essencial, elaboradas as suas matrizes de análise da ordem burguesa. O que mudar daí para frente, mudará num sentido de aprofundamento da qualificação analítica dessas matrizes. E em segundo lugar, aqui, mais do que em qualquer outro texto marxiano, aquela imbricação referida na nossa introdução entre conhecimento teórico e prática revolucionária se mostra na sua inteireza e na sua plenitude. Sob esse aspecto, o manifesto não é apenas um documento político. Ele é também, do ponto de vista da constituição da teoria marxiana, ele é também um indicador de a que ponto Marx chegara no final da década de 40. Aqui, ó, toda a elaboração teórica e toda a prescrição política, a indicação política, toda ela já se calça numa crítica à economia política. Entretanto, Marx está longe ainda, pelas indicações que acabo de fornecer, está longe ainda de ter afinado inteiramente o seu instrumental. Isso vai ser a tarefa que lhe caberá na década seguinte, nos primeiros anos de exílio.